Olá, boa tarde, boa segunda-feira para você. Muito obrigado pela companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. Como é que você está? Como é que passou o feriadão de Corpus Christi? Pois aqui no Rio Grande do Sul, o feriadão não foi nada agradável, com muita chuva, cheia de rios, e a gente vai atualizar tudo isso a partir de agora aqui no Telejornal NT Sul sobre os fatos mais importantes, situação de momento em Cachoeira do Sul e também nas demais áreas aqui do estado do Rio Grande do Sul. A Defesa Civil confirmou a 4ª morte no Rio Grande do Sul em função das chuvas. Uma pessoa segue desaparecida. 127 municípios foram atingidos pelos temporais. Estimativa é que mais de 5.000 gaúchos estejam fora de casa. Cachoeira do Sul precisou organizar 3 abrigos para receber as famílias que tiveram que deixar suas casas por conta da enchente. A nossa equipe visitou um desses locais hoje de manhã e também foi até o bairro Cristo Rei, o mais atingido pela cheia do Rio Jacuí. Agora, 134 pessoas estão desabrigadas no município. Cada vez que dá enchente é a mesma coisa, né? A gente tem que estar... Já começa a chegar atrás da casa, a gente já começa a guardar as coisas, né? Ensacar as roupas. O prefeito Leandro Balardim vai estar ao vivo aqui no estúdio do NT Sul para falar das ações do poder público diante da enchente. O cadastro das famílias afetadas está sendo feito no gabinete. Rio Grande do Sul enfrenta nesta semana a mais forte massa de ar polar dos últimos 2 anos. Hoje a temperatura máxima não passa dos 8 graus e amanhã o termômetro vai zerar. Na região de Ausentes, Cambará do Sul, Vacaria e Bom Jesus, as mínimas podem chegar até menos 5 graus na próxima quarta-feira. E hoje tem o quadro Dor Aqui, Dor Ali, com o fisioterapeuta William Rosa. Nós vamos saber quais os benefícios de treinar força. Reduz o risco de diabetes, principalmente do tipo 2. Reduz o risco de hipertensão. Reduz o risco de doenças cardiovasculares e mais câncer, e reduz o nosso risco de sarcopenia. Importante praticar atividade física, né? Daqui a pouquinho o William traz todos esses detalhes pra gente. E eu quero convidar você que está em casa, de olho na TV, a fazer o NT Sul junto com a gente, contar a sua informação. Especialmente hoje, mais do que nunca, queremos ouvir a nossa comunidade, ouvir a população, a sua mensagem muito bem-vinda por aqui. 51 é o código de área, 99769-7129. Você pode mandar uma foto, um áudio, um vídeo. E como a gente tem a entrevista com o prefeito Leandro Balardim, você também já pode enviar o seu comentário sobre essa situação das enchentes. Nós vamos falar especialmente deste tema. Pode enviar a sua pergunta para a gente aqui também. Vai ser um prazer ter você participando desse bate-papo que a gente espera que seja bastante esclarecedor para a nossa comunidade. Então, 5199769-7129 é o número do WhatsApp para onde você deve enviar a sua mensagem, tá bom? Também dá para participar por meio das nossas lives, facebook.com/TV Cachoeira, ou ainda o canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta segunda-feira está no ar. A segunda-feira em Cachoeira do Sul é marcada por bastante trabalho do poder público no atendimento às pessoas atingidas pela enchente. Cerca de 50 famílias estão nos abrigos da Mitra Diocesana e na Capela dos Navegantes. A prioridade a partir de agora é cadastrar todas essas pessoas com o objetivo de viabilizar auxílios futuros que possam ser disponibilizados por órgãos estaduais ou federais. O dia ensolarado, sem perspectiva de chuva, é talvez a principal notícia desse início de semana. A medição de hoje é de 25 metros e 40 centímetros, um volume significativo de água que reduz ao passar das horas. A apreensão vivida pela dona Joana e seu Deuclides, moradores do bairro Cristo Rei, foi praticamente a mesma do ano passado. Chuva que não parava e a água que subia na madrugada fez todos esses moradores reviverem os episódios do ano passado. Que outra vez da enchente eu perdi tudo. Foi até telhado na minha casa a água, mas agora dessa vez foi só no pátio, graças a Deus, né? A senhora chegou a sair de casa? Saí, fui aqui para minha filha, aqui para minha neta. Teve que remover coisas dentro de casa ou não? Não, eu só tirei a máquina, a minha centrifuga e a geladeira.
roupa, essas coisas eu trouxe para cá. Daí meu genro carregou ontem para mim, que eu pedi. Novamente uma enchente, novamente água chegando aqui no bairro Cristo Rei. Isso lhe assusta um pouco? Ah, me assusta, né? Porque fazer o quê, né? Eu tenho medo, né? Porque a gente já, a primeira vez já perdeu as coisas da gente, né? Para nós é um transtorno cada vez que tem enchente, né? Agora a gente até preferia estar pedindo, né, que a prefeitura ajude a gente a sair daqui, né? Porque eles prometeram de dar uma casa, um terreno, né, para o pessoal que pega enchente, né? E daí a gente está esperando que isso aconteça, né? Que cada vez que dá enchente é a mesma coisa, né? A gente tem que estar... Já começa a chegar atrás da casa, a gente já começa a guardar as coisas, né? A ensacar as roupa, forro, sabe? Para bem de não perder mais, né? Que nem o ano passado não deu tempo de tirar, né? Daí perdemos tudo. Pelo fato do ano passado já ter acontecido, tu estava mais preparado para esse tipo de situação? Isso, estava bem preparado. Nós já estávamos bem preparados para isso. Daí, por isso que assim que a água chegou lá atrás, a gente já foi guardando toda a roupa, os forros de cama, sabe? Deixou só os móveis maiores para tirar quando ela já estava querendo entrar dentro de casa, né? Com o rio Jacuí marcando em torno de 25,5 metros, a situação no bairro Cristo Rei ainda é preocupante por conta de algumas casas ainda estarem na água. Essa água já teve um recuo significativo nas últimas horas, mas é possível ver inclusive a marca de onde essa água do Jacuí, que invade aqui essa área do bairro Cristo Rei, chegou nas residências, em torno de 6 residências embaixo d'água, inclusive a partir do arroio Amorim, que cruza aqui no entorno do bairro. Hoje estamos aí com 11 famílias, né, abrigadas no nosso abrigo no Navegantes, 40 famílias abrigadas no abrigo da Mitra, ao lado da Igreja Santo Antônio, e tínhamos até então 7 famílias abrigadas aí na Vila Piquiri, onde nós tínhamos o salão comunitário da igreja lá também. E essas famílias hoje, elas retornaram às suas casas, né? Na verdade, desde ontem elas estão gradativamente retornando às suas casas, por conta da água ter baixado já naquela região. As outras famílias que estão abrigadas aqui na área urbana ainda estão no abrigo. Não temos previsão de retorno, pois nesta semana ainda marcamos, na previsão do tempo, muita chuva, né? Então, estamos aguardando os próximos passos de acordo com as previsões meteorológicas, mas a nossa ideia é manter firme os abrigos, né? Mantendo as condições das famílias boas, condições sanitárias, de alimentação, né? E mantendo aí a ordem também dentro dos abrigos aí para que tudo ocorra bem e essas famílias estejam bem assessoradas, né, diante do governo. A partir de agora começa também um cadastramento na busca, numa tentativa de futuramente, se vier algum auxílio, essas pessoas serem atendidas. A prioridade agora é isso. Positivo, é de suma importância que toda a comunidade esteja ciente também, né? Que deve comparecer ao Paço Municipal para fazer o cadastro. São fichas de atendimento que nós, como Defesa Civil e Governo Municipal, estamos realizando para que, posteriormente, se o Governo Federal, o Governo Estadual for beneficiar essas famílias de alguma maneira, nós tenhamos as fichas de cadastro dessas famílias para que elas possam realmente ser beneficiadas, né, comprovadamente aí, frente ao governo. Tem ainda a previsão de alguma chuva, né? Então não dá para ter esse retorno, esse retrabalho. Então as pessoas aos poucos estão indo limpar suas casas, né? Algumas poucas casas, né, que estão fora d'água. E provavelmente a gente vai estender esse trabalho aqui nos abrigos por mais de 10, 15 dias ou até mais, até as pessoas limparem todas as casas e nós entregarmos, todas vão voltar com benefício de alimentação, com algum kit de higiene, com algum cobertor, roupa, né? Ok. Secretário, sobre o trabalho aqui de vocês na Mitra, as pessoas elas têm a sua liberdade, a sua privacidade também, né? De uma certa forma, até com os seus limites, mas como é que fica na questão de café, almoço, janta, como é que é essa distribuição de serviços que vocês oferecem? Sim, eles têm privacidade aqui na Mitra porque são quartos, então cada família está em um quarto, eles têm a liberdade durante o dia de circular, ir à rua, voltar como normalmente.
À noite, sim, tem horário de silêncio, que é 22 horas, tem regras, nós organizamos junto com eles escalas de limpeza que eles fazem, né, e as regras de convivência aqui dentro, inclusive as 22 horas do silêncio. E a alimentação a prefeitura fornece, 4 refeições sempre, fraldas para as crianças, algum alimento especial para a criança e remédios. Para mim é uma coisa muito difícil, né? A gente está acostumado na casinha da gente, sossegada, aí ter que sair, né? Mas, graças a Deus, que a gente tem esse lugar aqui para nos acolher, né? Porque o mais, a gente dá aquele nervoso, né? Já começa a chover e a gente já começa a ficar naquele... Lembrar do ano passado. É isso mesmo, porque a gente já saiu ano passado com a água por aqui já, de dentro da casa. A senhora conseguiu ajeitar tudo para recuperar e Sim. trazer para cá? E como é que está a estadia aqui? Tá bem. Aqui para mim aqui é a casa de Deus. Eu estou com Deus aqui. Sobre o cadastramento, famílias da cidade que foram afetadas devem realizar o procedimento pessoalmente, levando consigo o nome completo e o número do CPF das pessoas que moram na casa. Famílias do interior podem fazer o cadastramento por telefone ou WhatsApp pelo número 51 99469 5068. 5 escolas do campo permanecem sem aulas nesta segunda-feira. O retorno das atividades escolares ocorrerá assim que o acesso às escolas for reestabelecido. E a chuva deixou rios e lagos em estado de atenção em todo o Rio Grande do Sul. Dados atualizados na manhã de hoje pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico mostram que muitos já estão em declínio e retornando à normalidade. Na tela, a gente confere o nível dos principais rios e também do Lago Guaíba, rios aqui do nosso estado. Então, me acompanhe. Acima da cota de inundação, a gente ainda tem o rio Jacuí, aqui em Cachoeira do Sul, com 25 metros e 40, sempre destacando o nível considerado normal do rio Jacuí aqui no município é de 18 metros, então ainda está bem acima do nível normal, né? O rio Gravataí, em Gravataí, está com 4 metros e 78, Rio dos Sinos, em São Leopoldo, 5 metros e 22. Vamos agora para a nossa próxima tela, também aqui acima da cota de alerta, Lago Guaíba, em 3 metros e 26, em Porto Alegre. Lembrando, né, o Guaíba em Porto Alegre ele tem 2 cotas de transbordamento. Tem uma cota no cais Mauá, que são 3 metros, e um pouquinho mais, 3 metros e 60 na usina do gasômetro. Então, aqui, super alerta, né, do Guaíba, que é, enfim, a região que recebe essa água toda desses rios que a gente mencionou agora há pouco. O Rio Caí está em 8 metros e 92, em São Sebastião do Caí. Rio Taquari em 14 metros e 44 no município de Estrela. Então esse aqui é um panorama dos principais rios e também do Guaíba, rios importantes aqui do Rio Grande do Sul. E a Defesa Civil confirmou a 4ª morte no Rio Grande do Sul em função das chuvas que assolaram o estado desde quarta-feira. A tendência agora, estima a Defesa Civil gaúcha, é que os rios retornem à normalidade, já que não há previsão de chuvas intensas para os próximos dias. Em Porto Alegre, a água avança, mas não deve alcançar a cota de inundação. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou a 4ª morte em território gaúcho decorrente das chuvas que atingiram o estado. Trata-se de Ademar Baques, de 59 anos. Desaparecido desde sábado, ele foi encontrado dentro de um carro que ficou submerso nas águas do Rio Dourado, em Aratiba. As outras 3 vítimas são Genicida Rosa, de 54 anos, César Gonçalves, de 21 anos e Mauro Perfeito da Silva, de 72 anos. Uma pessoa segue desaparecida. Até o momento, 733 pessoas foram resgatadas pelas forças de segurança, além de mais de 130 animais. Os meteorologistas afirmam que o pior já passou e que não devem ser registrados nos próximos dias volumes expressivos de chuva no estado do Rio Grande do Sul, que agora sente os efeitos da chegada de uma massa de ar polar. Em termos de inundação e prejuízos, o olhar agora está voltado para os rios Caí, que afeta as cidades de Nova Palmira, São Sebastião do Caí e Montenegro, que pode se elevar em função das chuvas registradas nas últimas 24 horas. Além do rio Uruguai, que afeta as cidades de São Borja a Uruguaiana,
e que ainda deve ter uma lenta elevação, conforme o boletim da Defesa Civil Estadual. O cenário no Guaíba é de estabilidade em cotas de alerta nas duas estações, no Cais Mauá e na usina do gasômetro, em razão das águas que vieram do Vale do Taquari e que mantiveram esses níveis elevados. O próximo movimento é a chegada das águas da cheia do rio Jacuí, que deve chegar a Porto Alegre neste domingo, mas que não tem expectativa de elevar até cotas de inundação. Portanto, a tendência é que se mantenham cotas de atenção e alerta no Guaíba. Um fator que pode alterar esse cenário é a ocorrência de ventos do sul e, se ocorrer com rajadas mais intensas, pode fazer com que o Guaíba suba entre 30 e 50 centímetros. Porém, essa condição está sendo acompanhada pela nossa equipe aqui do Centro de Monitoramento da Defesa Civil. A estimativa é de que mais de 5 mil gaúchos estejam fora de casa, entre desabrigados e desalojados. Os rescaldos seguem sendo avaliados pelos 132 municípios afetados. Jaguari decretou situação de calamidade pública e outros 21 municípios estão com decreto de situação de emergência. Deste total, 24 cidades precisaram montar abrigos para acolher 1.071 pessoas que saíram de suas casas sem ter para onde ir. Até o momento, o painel de monitoramento do Estado aponta para 41 abrigos em funcionamento. Na sexta-feira, o governador Eduardo Leite anunciou a destinação de 60 milhões em apoio aos municípios afetados. 30 milhões foram destinados ao DAER, visando a recuperação de estradas e pontes, e 30 milhões aos municípios para os fundos de defesa civil. E o desvio provisório na RSC 287 entre Novo Cabrais e Paraíso do Sul, utilizado após os danos causados pela enchente do ano passado, está totalmente bloqueado hoje para a realização da obra de recuperação do trecho. A interdição completa está prevista para durar até às 5 horas da tarde, segundo a concessionária Rota de Santa Maria, que administra a rodovia. A passagem sobre o Arroio Barriga ficou comprometida em função das chuvas dos últimos dias. E nós vamos agora ao nosso primeiro bloco de interatividade para ouvir você, para ver o seu recado. Nosso WhatsApp está à sua disposição, 51997697129. Mande a sua informação. Daqui a pouquinho, já antecipo, nós vamos conversar com o prefeito de Cachoeira do Sul, Leandro Balardim. Já estamos recebendo aqui muitas perguntas da audiência. Você de casa pode interagir com a gente, enviar também o seu questionamento, a sua dúvida. Esse é um momento importante para a situação, né? Considerando a situação que nós estamos vivenciando aqui em Cachoeira do Sul e em todo o estado do Rio Grande do Sul. Vou começar aqui esse bloco com alguns recadinhos do Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, é uma das nossas lives. E a Amabile está perguntando aqui o seguinte, a Amabile Pena Machado de Lima. Sou cadastrada no CRAS, queria saber se tem direito a alguma coisa. Aí ela explica que o marido é pescador, não pode trabalhar, então também estão passando por dificuldades em virtude da cheia do rio Jacuí. Amabile, o cadastro para quem foi afetado diretamente pela cheia aqui em Cachoeira do Sul, pelo transbordamento do Jacuí, esse cadastro precisa ser feito no gabinete, na prefeitura aqui de Cachoeira do Sul, tá bem? Daqui a pouquinho a gente vai ampliar um pouquinho mais esse assunto aqui com o prefeito. A Mara Regina Peixoto está dizendo aqui sobre a necessidade de casas. Pois é, muitas pessoas que estão ainda em áreas de vulnerabilidade, né? Cleusa Madri também está mandando aqui o seu boa tarde. Obrigado, Cleusa. Cleone Pereira, muito obrigado a vocês pelos recados aqui no Facebook. Vamos agora para a tela, vamos ver recados que estão chegando também por meio do nosso WhatsApp. Você é convidado a fazer parte aqui do nosso jornalismo, contar a sua notícia, comentar os principais fatos do dia. O Gerson está dizendo aqui o seguinte, não seria a hora de ver algo para a BR-153 e terminar com esta enorme taipa na extensão da rodovia até a ponte e após a Fátima? Seria algo simples, nem sou engenheiro para saber que resolveria para a água escoar bem melhor e aliviava a pressão sobre a ponte. Obrigado, Gerson, pela tua participação. Hoje tem essa grande taipa, digamos assim, né? E aí é sempre um risco quando a gente tem essas inundações, esse extravasamento do rio Jacuí. Quem mais? Temos aqui um vídeo que vai chegando pra gente aqui, é o Vilney Dias. Todos querem saber de onde vem tanta água. Pois é, muita chuva, né, que nós tivemos nos últimos dias.
Então, e é uma situação que vai ser recorrente, infelizmente, né, Vilney? Quando a gente fala dessa questão de mudança climática, aquecimento global, na verdade é isso, né? Os oceanos, eles estão evaporando mais, estão jogando mais água na atmosfera e essa água vai parar em algum lugar. Por exemplo, nessas inundações todas que a gente está vendo, cada vez maiores e piores nos últimos anos, também aqui em Cachoeira do Sul, o que ocorre de forma geral em todo o estado gaúcho. Daqui a pouquinho, mais recadinhos da nossa audiência. A seguir, o prefeito Leandro Balardim vai estar ao vivo aqui no estúdio do NT Sul para falar das ações do poder público diante da enchente. O cadastro das famílias afetadas está sendo feito no gabinete. E ainda, Rio Grande do Sul enfrenta nesta semana a mais forte massa de ar polar dos últimos 2 anos. Hoje a temperatura máxima não passa dos 8 graus e amanhã o termômetro vai zerar. Na região de Ausentes, Cambará do Sul, Vacaria e Bom Jesus, as mínimas podem chegar até menos 5 graus na próxima quarta-feira. E hoje tem o quadro Doraqui, Dorali, com o fisioterapeuta William Rosa. Vamos saber quais os benefícios de treinar força. Reduz o risco de diabetes, principalmente do tipo 2. Reduz o risco de hipertensão. Reduz o risco de doenças cardiovasculares e mais câncer. E reduz o nosso risco de sarcopenia. O intervalo é rápido, nós voltamos em instantes. Meio-dia e 26, nós já estamos de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo. Boa tarde para você, bom começo de semana. E a gente atualiza agora as condições meteorológicas aqui para o estado do Rio Grande do Sul, começando por imagens aqui do centro da cidade de Cachoeira do Sul, que tem um dia de céu azul, né? Já começamos com o predomínio do sol, boa parte do dia deve ter essa característica também. E o principal alerta que a gente traz agora, que a gente já vai ver aqui na previsão do Gustavo Verardo, é sobre uma massa de ar polar. Vem aí um frio daqueles de fazer a gente bater o queixo aqui no Rio Grande do Sul. Então é importante que todos estejamos atentos a isso também. Estamos passando por um período de enchentes, então muitas pessoas estão também precisando de donativos, cobertores, roupas. Daqui a pouco a gente vai ampliar isso. Mas vamos ver agora na previsão do Gustavo Verardo o que podemos esperar para os próximos dias. Olá a todos! Início de semana gelado no Rio Grande do Sul e também em Cachoeira do Sul. Se prepare, porque a tarde desta segunda-feira vai ser a mais fria do ano até agora. Uma potente massa de ar frio de origem polar está ingressando no Rio Grande do Sul e por conta disso, hoje à tarde, a temperatura máxima não passa da faixa dos 7 a 8 graus. É isso mesmo, 7 a 8 graus da tarde, com vento minuano, sensação térmica baixa e muito frio. A temperatura mínima hoje vai ser observada à noite com até 4 graus. Portanto, se prepare porque vem por aí um dia gélido. E na terça-feira, geada, mínima de 0 grau e máxima de apenas 11. A terça-feira vai ser o dia mais frio do ano. A menor mínima do ano vem aí. O sol aparece entre algumas nuvens e não há previsão de chuva. Na quarta-feira, tempo que continua firme, presença de sol e dia que começa com geada, mínima de 1 grau e máxima de 12. Então, se prepare porque vem por aí uma sequência de dias muito frios. No Rio Grande do Sul, essa potente massa de ar polar também vai ser o destaque. Se prepare porque as mínimas cairão abaixo de 0 nos próximos dias, em grande parte do oeste, Campanha, pontos do centro do Rio Grande do Sul e principalmente na Serra. Na região de Ausentes, Cambará do Sul, Vacaria e Bom Jesus, as mínimas podem chegar até menos 5 graus na próxima quarta-feira. Portanto, atenção porque vem aí o pulso mais frio dos últimos anos. Ou seja, separe o cobertor porque o frio vai ser de arrepiar o Cusco. Até amanhã. E nós vamos a mais um bloco de interatividade para dar voz a você de casa. Nosso WhatsApp está à sua disposição, 51997697129. Daqui a pouquinho, o prefeito Leandro Balardim comigo aqui no estúdio para responder questões sobre a situação atual de Cachoeira do Sul diante da enchente. Na tela, mensagens que estão chegando para a gente aqui. O Leandro está perguntando o seguinte: estou em Gravataí e queria saber se a Ponte do Fandango está liberada. Sim, Leandro, está liberada.
A gente já teve essa liberação no fim de semana, não é? A água havia passado por cima da BR-153, mas ali com a participação de Defesa Civil, Polícia Rodoviária Federal, já houve a liberação, então o fluxo está fluindo normalmente, tá bom? Obrigado pela tua mensagem. Quem mais? O Coutinho, de João Pessoa, na Paraíba. Minha solidariedade ao povo afetado pelas cheias. Tenho acompanhado o NT Sul diariamente. Obrigado, Coutinho, pela participação. Um abraço para ti, para todos os amigos em João Pessoa, na Paraíba. Bom, daqui a pouquinho, mais recados da nossa audiência. E agora está na hora de nós recebermos aqui o fisioterapeuta William Rosa, porque está na hora do quadro Dor Aqui, Dor Ali. Toda segunda-feira, dicas importantes para a gente cuidar bem da saúde, para a gente cuidar do nosso corpo. E hoje o William fala um pouquinho sobre a importância de exercícios de força. Salve, salve galera! Estamos aqui para mais um Dor Aqui, Dor Ali. E hoje, como bom defensor do exercício físico, da atividade física, eu vim aqui dar mais uma explanada sobre o tema com vocês, né, gente? Como vocês sabem, desde sempre, eu sou fã de qualquer atividade física. E sempre digo que a melhor atividade física é aquela que tu aí de casa gosta, porque vai te gerar um engajamento, vai fazer com que você queira ir de novo, e isso aí vai gerando um costume da gente estar sempre se movimentando, né, gente? Pois muito bem. Porém, hoje eu escolhi uma atividade física que eu particularmente sou fã, né? E vim trazer alguns benefícios para que vocês entendam o porquê que eu defendo tanto esse tipo de atividade física, tá, gente? Hoje nós vamos falar sobre o treino de força. Então eu trouxe aqui algumas evidências científicas, né? Coisas que não é o William que está dizendo, o William que está inventando. A literatura nos dá o aporte para que a gente possa estar trazendo esses dados aqui para vocês, tá, gente? Ele melhora, no geral, a nossa composição corporal, porque nós já sabemos, né, que ele vai aumentar a nossa força muscular e vai reduzir a nossa gordura corporal. Prevenção e controle de doenças crônicas. Gente, esse é um dos principais motivos pelos quais eu defendo o treinamento de força, tá? Porque pra gente, conforme o tempo vai passando, a gente vai ganhando idade, né? A gente vai ficando mais suscetível, né, a desenvolver diabetes, hipertensão, enfim, essas doenças aí que vão nos acometendo conforme a idade vai chegando, tá? Para quem treina força, é diferente. Por quê? Porque ele reduz o risco de diabetes, principalmente do tipo 2, reduz o risco de hipertensão, reduz o risco de doenças cardiovasculares e mais câncer. Então, um cara que treina força, ele tem menos risco de desenvolver câncer, tá? Olha aí que informação importante. E reduz o nosso risco de sarcopenia. Vocês lembram que alguns programas atrás nós falamos sobre a sarcopenia, que é o quê? Quando o ventre do músculo vai minguando, nós vamos perdendo força, né? Vamos ficando mais suscetíveis a quedas, enfim, porque a nossa força vai diminuindo. Então, ele também reduz esses problemas, tá? Treinamento de força é bom também para saúde mental, tá, gente? Por quê? Porque ele reduz sintomas de ansiedade e depressão, tá? Com isso, ele também melhora a nossa autoestima e melhora a nossa qualidade de sono. Treinamento de força também é bom para a nossa saúde óssea, gente. Por quê? Ele aumenta a densidade dos nossos ossos, então, assim, para pessoas que vão envelhecendo, que vão ficando mais suscetíveis a algumas doenças, como, por exemplo, a osteoporose, um treinamento de força é uma coisa que é legal porque ele já está nos ajudando a nos blindar, a ficar menos suscetíveis a fraturas, tá, gente? E, né, por quê? Porque conforme a nossa musculatura vai contraindo em cima do osso, o nosso osso vai passando por um processo de remodelagem e isso ele vai deixando ele mais forte, tá? Então a gente precisa lá fazer uma contraçãozinha do músculo em cima do osso para ajudar na saúde dele também, tá, gente? E por si só ele ajuda a nossa capacidade funcional e pessoas que treinam força são mais longevas. O que eu quero dizer com isso? Tem tendências a viver mais, tá? Porque ele vai melhorar a força, vai melhorar o equilíbrio, como eu já disse, ele deixa a pessoa mais longeva, porque ele reduz o risco de mortalidade, né? E é aquela coisa, quer ter equilíbrio? Treina força. Quer ser funcional nas suas tarefas do dia a dia? Subir, descer, né? Agachar, levantar? Treina força, tá? Quer ter uma musculatura boa, um corpo definido? Treina força, sabe? É uma coisa que é bem bacana isso, tá, gente? Mas não adianta nada
Eu vim aqui dizer isso para vocês e deixar por isso mesmo, tá? Então eu trouxe também, baseado na literatura, dados importantes sobre frequência e intensidade dos nossos treinos, tá, gente? Coisas que a gente precisa levar em consideração. Então, assim, segundo o Colégio Americano de Medicina do Esporte e a Organização Mundial de Saúde, de 2 a 3 vezes por semana, grupos musculares variados, com uma intensidade moderada ali, de 70% a 85% da nossa capacidade máxima de recrutamento de força, e um tempo entre 60 a 150 minutos, não é diário, 60 minutos a 150 minutos por semana, gente. Isso dá uma média aí de meia horinha por dia, 5 vezes por semana, mas nem precisa disso. Se a gente conseguir tirar meia hora por dia, 2 vezes por semana, a gente já está colhendo bons frutos e bons benefícios do nosso treino, tá, gente? Outra coisa que eu recomendo também, o acompanhamento de um profissional para ajudar vocês nesse começo, né, para inserir vocês nos exercícios, tá, gente? Minha contribuição de hoje foi essa, espero que tenham gostado, que tenham entendido e que procurem, né, se engajar nessa modalidade de treinamento aí que só vai trazer benefícios, tá bem? Muito obrigado, um beijão e até a próxima. E nós voltamos a falar sobre as cheias, sobre os transbordamentos de rios aqui no estado do Rio Grande do Sul, que não poderia ser diferente, é o assunto desse fim de semana, muitas famílias afetadas, são centenas de municípios afetados e Cachoeira do Sul foi fortemente, talvez um dos municípios mais afetados neste momento. Por isso nós recebemos agora aqui o prefeito do município, Leandro Balardim. Leandro, boa tarde, obrigado por separar um tempo para estar com a gente aqui no estúdio para prestar esclarecimentos para a nossa comunidade. Boa tarde, amigos, né, cachoeirenses. O tempo é precioso, mas vale ouro. E estamos aí já desde a segunda-feira passada, da madrugada de terça-feira, envolvidos numa situação que a gente não desejava em momento algum estar passando novamente, mas presentes, ativos, na medida do possível, minimizando o sofrimento, a dor da nossa população que, mais uma vez, é atingida por um evento climático absurdo, de alto volume de inundação, provocado pelas chuvas, pelos rios, pelos transbordos dos córregos, das sangas, e que, infelizmente, invadem casas e prejudicam, né, nossa cidade de poder ter uma vida e uma rotina normal. Prefeito, gostaria de começar pedindo para o senhor fazer uma contextualização. Como que está a atuação da Prefeitura nesse momento? As principais frentes, a gente sabe que os estragos são muitos na cidade, no interior, tem a questão do socorro às famílias que estão em alojamentos que a Prefeitura proveu. Qual que é a situação de momento? Em primeiro lugar, dizer que a vida é algo precioso, né? E que a gente procura, de todas as formas, as ações da Defesa Civil, do plano de contingenciamento, com o uso do apoio das forças, né, do Exército, da Brigada Militar, dos bombeiros, das equipes da Prefeitura, de todas as secretarias, monitorados e acompanhados e coordenados pela nossa Defesa Civil, que busca isso, é uma ação efetiva, né? Então, desde terça-feira, quando começou o evento na localidade do Piquiri, centralizamos esforços lá. Posteriormente, na quarta, quinta-feira, já começou a água a subir aqui. Já tínhamos alertado a comunidade fortemente para retirar muitas pessoas de casa. E há de se registrar que cerca de 328 famílias estão sendo afetadas diretamente, impactando em mais de 1.108 pessoas afetadas. E isso é um volume altíssimo. O número de famílias ali que a gente retirou de residências com seus móveis, equipamentos, procurando carregar tudo, né, em caminhões, em baús, caminhões do Exército, foi primordial para que minimizasse a perda dessas pessoas, né? Perder móveis, mais uma vez, colchão, cama, roupa, né? Retiramos as pessoas com as suas roupas, com os seus pertences, depois com seus móveis, eletrônicos, eletrodomésticos. A grande maioria, exceto uma ou outra que tentou elevar dentro da casa, apostou nisso e tomara que não tenha ficado debaixo d'água, né? Então, são dezenas e dezenas de famílias, centenas de locais, né, que realmente a mancha da inundação afeta,
e que a gente agora precisa fazer uma boa avaliação com medidas práticas, com medidas para olhar para frente, para ser mais resolutivos nessas ações. Corrigir o que deu errado, o que não deu certo, o que tem que ser aprimorado e o que a gente pode fazer para mitigar esses impactos futuramente, para que eles não voltem a ocorrer com tanto impacto. Porque sabemos que vai ocorrer. Agora, nas chuvas de maio, e nós ainda estamos num decreto de emergência reconhecido pelo Estado, pela União, das chuvas de maio, onde se perdeu muitas coisas, né, de imóveis, enfim, drenagem, não só na beira do rio, né, Içangas, da drenagem da cidade que não dá conta, que transborda, né, as galerias, as canalizações e inundam casas. Claro. Prefeito, inclusive, evidentemente o senhor não pode responder pela gestão passada, né, mas o ano de 2024, que foi um ano emblemático para o Rio Grande do Sul e para a Cachoeira também, que foi a pior enchente de todos os tempos. E aí, naquele momento, a gente tinha informações do tipo, todas as famílias que estão em áreas vulneráveis, em áreas de risco, essas famílias elas precisam sair, elas vão ser retiradas. Pois é evidente que a gente não imaginava, né, que um ano depois a gente teria novamente quase batido a cota de 1941, que era até então a pior enchente de todos os tempos. Isso volta a acontecer em 2025. E muitas famílias novamente afetadas que estavam ali vulneráveis. O que o senhor tem em mente, né, para fazer? Porque são muitas famílias, de fato, a questão habitacional é um desafio para todas as cidades, mas o que a gente pode fazer em Cachoeira do Sul? Eu vou fazer o que a comunidade mais pobre, mais carente, mais humilde, mais sensível precisa que eu faça. É buscar terrenos em áreas que não tenhamos riscos tão próximos assim, por rios, por sangas. Estamos estudando já 2 áreas para que a gente possa, com a força do município, né, com a estrutura do município, sem depender de Estado, de União, adquirir essas áreas ou, se for necessário, desapropriar, lotear elas e, pela ordem do critério dos atingidos, formalizar um projeto de lei e legalizar algo que seja um programa habitacional para que essas pessoas possam reconstruir a sua moradia. Um programa próprio do município. Próprio para reconstruir a sua moradia em um local onde não é afetado. Eu passei dias debaixo d'água ali, com muitos dos moradores, e as pessoas diziam, seu Leandro, seu Balardim, prefeito, tudo que eu quero é um terreno num lugar seguro para mim construir minha casa. Eu não quero mais ficar aqui. E há um conceito de que as pessoas não querem sair dali. Elas não querem porque também não tem uma outra opção, né? Não tem opção em primeiro lugar. Não tem uma alternativa e não tem um lugar digno e talvez algum percentual, 2, 3, realmente não queira. Às vezes a gente se aconchega numa querência, num rancho e ali quer viver. Tem ali a vizinhança, e toda ali uma vida, quer né? conviver e ali quer morrer. Mas nós não podemos fechar os olhos, nós não podemos aceitar que a gente vai fazer essas ações como fizemos agora em maio, algumas emergências, agora de grau mais severo, como tu disse, né? Esses dados aqui bateu para mim a enchente de 1941, porque nós culminamos na noite dessa semana ali com 26 metros e 51 centímetros no nível do rio, e os dados de 1941 é 26 e 53. Só que nós só fomos medir o rio na manhã do outro dia. Então, pode provavelmente, noite... durante a noite, esse índice passou. E isso virou uma rotina. Não é eu que quero, nós não queremos, de forma alguma. Mas, sem dúvida alguma, vai voltar a ocorrer esse episódio. Poderia já ter acontecido agora em maio novamente, né? Se tivesse chovido mais 2 dias, daquelas chuvaradas de 2, 3 dias, nós teríamos tido o mesmo episódio, pelo volume de água que veio. E, então, isso é recorrente. O clima é esse, né? Vai acontecer e nós precisamos estar mais preparados, resilientes, mas é essencial que o programa de habitação
para essas pessoas ele exista e que a gente lá no local daquelas residências que as pessoas estão nos dizendo, eu quero sair daqui, o senhor faz o que tu quiser com esse terreno. Se a gente vai plantar árvore, se a gente vai botar uma praça, se a gente vai botar um campinho de futebol, se a gente vai botar uma rocha para ninguém mais invadir, para nós não termos, né, de que retirar mais gente, isso é uma discussão que tem que se fazer. E nós estamos muito mais presentes junto da comunidade hoje, isso eu posso falar pelo hoje, não posso falar pelo passado, para que a gente possa buscar o auxílio para essas pessoas. Estamos fazendo o cadastramento no gabinete do prefeito, ao lado. Lá estamos desde o domingo, sábado, domingo, servidores trabalhando, voluntários, cadastrando. Vamos fazer os laudos, vamos efetivamente encaminhar pessoas que já eram para ter ganhado a moradia do programa Assistir no ano passado e não ganharam, faltou dados, faltou documento, faltou laudo. Há residências na beira do rio que ficaram de fora e a do lado ganhou e a do outro não ganhou. Há necessidade que esse cadastramento das pessoas seja efetivo. Prefeito, inclusive sobre isso, vou pedir para a nossa produção colocar na tela, porque eu acho que esses dados são muito importantes para esse momento. A gente tem muitas pessoas com dúvidas sobre o cadastramento, sobre doações. Então, a gente começa aqui pela questão das doações. Doações para famílias atingidas. Então, se você de casa quiser fazer a sua doação, reunir aí igreja, clube de serviço, o caminho é o seguinte. Produtos de higiene e limpeza, alimentos para cestas básicas e prontos para consumo. O local de doação é Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Rua 15 de Novembro, esquina com a General Câmara. E tem aqui o telefone para contato também, caso alguém queira tirar alguma dúvida, código de área 51 980377450. Isso para doações de produtos de higiene e limpeza. Próxima tela, a gente tem aqui a questão de doações de roupas, que também a gente está vendo aí que vem o frio, muito frio nos próximos dias, começando hoje já, né, prefeito? Então, para quem quiser doar, Sincasul, Rua 15 de Novembro, 527, telefone está aí também à disposição. Vamos aqui para a próxima tela. Para animais abrigados, que é outra questão, né? A Secretaria de Meio Ambiente trabalhou também incansavelmente aí no recolhimento de animais. É um número grande de gatos, cachorros. Então, o que pode ser doado? Areia para gato, coleiras de couro, guias, potes para alimentação e luvas para limpeza. E aí o local para doação é Secretaria Municipal de Meio Ambiente Zoológico. Não sei se nós temos ainda a última tela. Os interessados em colaborar nas operações de triagem, transporte e logística ou em abrigos temporários devem fazer aí o cadastro junto à Defesa Civil, informando nome, telefone de contato, área de atuação e disponibilidade de horário. Está aqui também o WhatsApp disponível. E sobre o cadastro, que nós não temos aqui a tela, o cadastro é no gabinete do prefeito. No gabinete, até o dia 26, é fundamental uma continha de água, uma continha de luz. Se não tem, vamos buscar, vamos na companhia, vamos acionar. Precisamos ter essas pessoas mapeadas para poder encaminhar e para um eventual auxílio, seja do Estado, seja da União, ou seja, o nosso próprio mapeamento, onde nós vamos buscar terrenos, onde nós vamos buscar projetos. As casas prometidas no ano passado, de doações de ONGs, não vieram, ficaram na promessa. Nós estamos agora, a partir deste ano, buscando esses espaços, nós vamos buscar os terrenos, nós vamos priorizar essas pessoas atingidas. Então, só complementando o teu dado ali, as roupas, gente, é de inverno. Não adianta chegar com camiseta, né? Não adianta. A gente teve um volume grande de roupas doadas para essas pessoas, embora todas foram retiradas das suas residências com seus pertences, tá? Elas possuíam, mas eventualmente alguma roupa mais de lã para aprimorar a condição dessas pessoas em abrigo é necessário e se faz. Então a gente está pedindo doação de roupas de inverno, leve nos pontos importantes aqui destacados, e que a gente possa dar o melhor acolhimento. Elas estão em abrigos, alguns estão desalojados, estão em parentes. Eu preciso agradecer muito o pessoal da causa animal, assim como os bombeiros, o Exército, que trabalhou madrugada dentro. Eu acompanhei todos os minutos de cada resgate em várias regiões, né? Era todo mundo encharcado às 3 da manhã, debaixo d'água, a água subindo. A gente avisou as pessoas, vai subir, as pessoas ficam apostando, não, mas não vai vir na minha, não vai na minha. Bom, a gente está aqui de prontidão, a gente não quer lhe obrigar a sair agora, não pode, mas a água vai vir, e isso aconteceu em muitas moradias. E por isso deu aquele na madrugada, né, muitos
dificuldades de resgate de caminhões. O bairro Cristo Rei, por exemplo, as ruas são estreitas, né? Para entrar um caminhão tem que sair outro, dá um fluxo e um volume difícil de trabalho. Claro. Prefeito, uma pergunta ainda importante sobre essa questão das casas. O senhor tem alguma expectativa de tempo, pelo menos? Porque para organizar tudo isso, sempre tem a burocracia, tem que passar em Câmara de Vereadores, a questão de terreno, tudo mais. O que o senhor estima, assim, como até uma expectativa pessoal sua? Primeiro, nós estamos cobrando ao governo federal, que somente aportou 88 para 88 residências. Né? E a gente viu, inclusive, falta de casas para esse programa. E centenas de pessoas ficaram de fora desse cadastro. Então, ele tem que reabrir, tem que ter a dignidade de reabrir esse processo para a gente poder indicar essas pessoas que já ficaram de fora e que agora foram impactadas novamente, né? E que esse auxílio venha do Estado. Nós recebemos R$100 mil agora de fundo a fundo da Defesa Civil do Estado para esses custos básicos. Só em alimentação é R$4 mil dia para as pessoas que estão alojadas, mais todo esse custo de logística, de caminhão, de diesel, de hora extra, de profissionais trabalhando. Isso é um custo que a gente tem que absorver com essas despesas da Defesa Civil. E, no segundo momento, o governador do Estado acenou também que todas as despesas comprovadas com relatórios serão ressarcidas ao município. E, num terceiro momento, também, esses 60 milhões anunciados pelo governo do Estado para esses 30 e poucos municípios da região central, nós vamos acessar como? Com projetos estruturantes. Encostas que caíram, pontes que ruíram, né? Galerias que se romperam. Aí precisamos fazer os projetos. Ainda estamos fazendo da enchente passada. A gente pegou várias obras, né, que se perderam os recursos porque não se tinha o projeto feito em tempo hábil. Então, a gente está concluindo de muitas pontes rurais, está concluindo de estudo técnico preliminar, ETP, de encascalhamento, de estradas. Nossas estradas do interior praticamente destruídas. Existem locais, inclusive, que as pessoas não conseguem vender o leite que estão lá, que estão na iminência de serem jogados fora, perdidos. Mas como resolver isso? 3 mil quilômetros de estrada destruído. A gente precisa de muito equipamento, muito cascalho, muito diesel, muita mão de obra para poder operacionalizar isso. É uma luta constante. Eu acredito que a nossa reação ela se dá no momento em que a gente tenha mais capacidade de pagamento. Não é só esforço, não é só garra, não é só vontade, é inteligência. Então, os projetos estão sendo trabalhados pelas equipes técnicas para que a gente, o quanto antes, acesse esses recursos estaduais, federais que vão surgir. Prefeito, a gente tem várias perguntas aqui da audiência, eu não consegui trazê-las aqui, mas vamos ver algumas aqui, pelo menos. O Leandro Alves está perguntando o seguinte: hoje pela manhã passei na RS 403 sobre a ponte do Rio Botucaraí, notei que a cabeceira tem alguns galhos, me parece que o asfalto está trincado. Mais uns 200 metros para frente tem um baixo também, parece que cedeu o asfalto. Será que alguém viu? Não tem perigo de desmoronar? Bom, a 403, embora não sendo uma responsabilidade direta da prefeitura... Ela está bloqueada no trecho lá de Rio Pardo, né? Ela não tem passagem, mas essa região aqui próxima à Cachoeira, realmente o DAER, eu posso acionar, se já não foi acionado nesse meio tempo, mas a gente é bom, Leandro, pelo recado, pelo aviso. Ok, vamos adiante aqui. O Diego Rezende está dizendo o seguinte: sobre a barragem do Fandango, não sei quem administra, mas sabendo que tinha previsão de uma grande quantidade de chuva nas regiões acima, por onde o rio Jacuí passa, por que não abriram todas as comportas com antecedência para diminuir o impacto da enchente na cidade? O senhor sabe como é que funciona esse o que se fala é a barragem Dona Francisca, né, que não é o município que monitora. Nós não temos esse poder determinante, né? Mas, em tese, né, já se sabia disso, sim, e, inclusive, ela está sendo gradativamente liberada a barragem. Tanto é que o nosso rio ele chegou hoje de manhã a 25,40, 25,85, depois 25,40, agora 25,37 centímetros, e agora acabo de receber aqui 25,35 centímetros, que é o nível do rio Jacuí. Por que ele está estabilizado? Porque a barragem, nesse momento, está liberando mais. Está liberando. Ela não está estancando porque pode romper. E se rompe... Aí sim é um problema. Aí é um problema maior para todos nós, né? Então, ela vai sendo gradativa, ela é monitorada por técnicos. Embora a gente questione, duvide, ouvide isso,
é por técnicos, são pessoas que têm uma responsabilidade sobre os seus CPFs. Não creio que a barragem lá alguém vá danosamente colocar a vida de pessoas em risco de forma escancarada, exceto quando o impacto da chuva é superior à capacidade de tudo isso que a gente está vendo, né? Onde o ser humano não tem o que fazer, a gente tem que sair das áreas de risco, das áreas de inundação, e é esse projeto de futuro que a gente tem que trabalhar. Proporcionar a essa população carente, mais pobre, mais humilde, um espaço digno. Está livre das chuvas? Não, as chuvas sempre vão cair de cima onde a gente estiver. Aí é problema de drenagem, é problema de canalização, é problema de infraestrutura urbana, que é muito precária de Cachoeira do Sul. Vejam, a Avenida Brasil, num trecho, caiu as galerias, se rompeu cano. Então, muito cuidado, ande devagar, ande com calma, né? Uma canalização arcaica, antiga, velha, a qualquer momento a gente corre risco, sim, precisa, sim, muita obra, muito recurso para isso, que sabemos das dificuldades da cidade, e por isso a gente tem que buscar mitigar, buscar por parte, por etapas, fazer as galerias, revisões desses projetos. Prefeito, vamos lá, tem um pessoal do Cristo Rei aqui perguntando o seguinte, a Dalcira, estamos limpando as casas e não tem um papo entulho para colocar os móveis que estragaram aqui no bairro Cristo Rei. Que suporte a prefeitura pode oferecer para esses moradores? É interessante, assim, ó, eu estive lá agora, a gente já delegou para as equipes, agora é a hora de começar a levar os equipamentos de recolhimento de lixo. A gente estava na iminência de chuva para hoje, tá? Poderia voltar a subir, então tu tem que ir ao seu tempo fazendo isso aí. Agora é papo entulho, agora é equipe de limpeza, é lava-jatos disponíveis, né? Então, toda a estrutura está sendo preparada para levar para essas áreas, porque sabe-se que o rio está baixando, mas até ontem não. Então, tinha uma previsão de chuva, tem mais 4 dias de chuva, né? Vai chover quinta, sexta, então tem essa previsibilidade. Então, com essa baixa do rio, sim, nos permite a oportunizar isso. E cabe lembrar que os lixos da enchente passada nós só carregamos agora em janeiro, né? Em janeiro, foi mais de 1.980 toneladas carregadas de lixos de áreas rurais, de áreas de vilas, que ainda estavam jogados desde maio do ano passado. Então, recém concluímos mas já vamos fazer com que não tenhamos esse impacto, né, por questão de sanidade, questão de saúde dessas pessoas. Prefeito, nós temos 2 minutinhos aqui ainda, eu preciso lhe perguntar sobre o piquiri. Piquiri, o pessoal cobrava aqui constantemente antes da enchente sobre a questão das limpezas de valetas, né? O piquiri está abaixo ali do nível da 290, que serve de barreira. Vai ter um gerenciamento melhor disso, um acompanhamento mais de perto? Primeiro dizer que nós oficiamos ao DENIT para que as galerias sejam feitas na BR-290, que é onde represa grande parte da água, tá? No meio da vila tem um córrego que corta e que transborda, mas não é só por culpa daquele córrego. Toda a geografia de várzea do Piquiri escoa água para dentro da vila. Então, há sim de se fazer uma obra estruturante que custa milhares de reais, e os engenheiros vão ter que fazer esse estudo para que a gente tenha o projeto e depois corra atrás de recursos. Então, alô deputados, alô senadores, vamos atrás de recursos, porque não adianta só depois da terra arrasada, da chuva alagando, criticar a prefeitura, criticar o sistema, criticar os órgãos, né? Nós estamos mitigando aquilo que a gente encontrou hoje, mas eu espero que o DENIT atenda às nossas demandas para que a gente possa, assim como tivemos que botar reto para abrir bueiro, que estava lá entupido de competência do DENIT, que a gente possa fazer galerias de drenagem. Então, na medida do possível, nós estamos fazendo o máximo que dá. Não queríamos estar vivendo isso. Se nós estávamos lá e estamos permanente junto das pessoas, é porque a gente tem essa sensibilidade, tem esse amor. Então, a notícia boa de hoje é um alento, o rio caindo agora para 25 e 35, vai descer. Além da notícia da parada dos ônibus de hoje, né, que reduziu de R$ 6,00 para R$ 5,70, que é um ato de gestão, a gente tem que melhorar e muito a nossa cidade e ajudar quem mais precisa, que são os pobres. Prefeito, obrigado pela sua presença com a gente aqui. Boa sorte nesse trabalho, a todo o seu secretariado, as equipes da Prefeitura. Nós precisamos aqui encerrar o telejornal NT Sul. Seguiremos acompanhando toda essa situação ao longo dos próximos dias aqui na cidade. Muito obrigado a você de casa pela companhia. Fique com a Novo Tempo, canal da Esperança. Espero você amanhã a partir do meio-dia. Até lá. Tchau.